Oi, pessoal. Hoje nós vamos abordar um assunto que é a dor relacionada ao câncer. Dentro da clínica, na fisioterapia, é uma dor que a gente pouco comenta, mas que a gente encontra em alguns pacientes. E será que o fisioterapeuta está preparado para identificar esse sintoma e a origem dele como relacionado ao câncer e saber o que fazer? A dor relacionada ao câncer, ela tem vários mecanismos bem marcados bioquimicamente, biologicamente. Entretanto, é uma dor que vem marcada pelo sofrimento, a presença do componente emocional é muito forte. Então, para discutir sobre isso e refletir com a gente, eu convidei o Dr. Juliano Borges, que é médico oncologista. E é muito interessante a gente fazer divulgação, principalmente para quem trabalha na área da saúde e para todos os pacientes e familiares, né? Para a gente considerar com relação à dor, possivelmente todo mundo já teve dor e sabe o quanto de sofrimento isso causa, né? Então, meu nome é Juliano Borges, eu sou médico oncologista, fiz minha formação como medicina interna e depois oncologia. Eu faço consultório, basicamente, alguns pacientes que internam, e é interessante que cada vez a gente interna menos pacientes, a gente consegue fazer todo o apoio ambulatorial, que é ideal. E também trabalho há cerca de 14 anos em pesquisa clínica, né? Sempre em busca de novas opções de tratamento para pacientes que ainda têm algumas limitações nas doenças. E é interessante já que atualmente a gente tem um estudo para dor, a gente está com um estudo para dor, um anticorpo que aplica debaixo da pele, mas a gente consegue ver que se a gente falar com relação ao câncer, ainda é muito baixo o número de novos estudos, de tentativa de novos medicamentos no manejo da dor. Ainda é uma área bastante carente assim de novos estudos quando a gente compara com outros tratamentos como imunoterapia, quimioterapia, inibidor de proteína. Ainda proporcionalmente é uma área que não tem tanto estudo. Uhum. Então, deixa eu lhe fazer a primeira pergunta. O que é dor para ti? Qual é a sua definição pessoal ou com aquilo que vive no consultório diariamente? Essa é interessante, né? Porque dor é uma queixa subjetiva, né? Cada um tem um limiar e um conceito de dor, né? E isso a gente consegue ver claramente, né? Até eu posso dar um exemplo. Por exemplo, eu posso ter uma tolerância maior para dor com relação ao esporte, mas se eu pensar numa unha, eu sofro, assim. Sofro, Uhum. assim, mal consigo lixar uma unha que eu vou ficar sofrendo, para ver como é um dado subjetivo, né? Algo Sim. que a grande maioria das mulheres estão acostumadas, para mim seria um sofrimento, né? Fazer a unha, e isso me causaria muita dor, né? Então, Uhum. é interessante que é um dado subjetivo, ao mesmo tempo que quando a gente trabalha na área de saúde, a gente tem uma tentativa de quantificar, de conseguir conceituar a dor, né? Então, o que que a gente faz? A gente sempre questiona o paciente para interpretar, tentar quantificar a dor em escalas de 0, não ter dor, 10 pontos, é uma dor muito intensa, a pior sensação de dor que já teve, né, nessa escala. Ou então a gente questionar se é uma dor muito intensa, uma dor moderada, uma dor fraca. E é interessante que a gente não vê grandes dificuldades para os pacientes conseguirem quantificar uma queixa subjetiva, né? Então, Uhum. eu trabalho na área da oncologia, habitualmente a gente tem queixas de dores moderadas a grave, e o paciente consegue claramente comparar a dor com muito sofrimento, com uma dor muito intensa ou com uma dor de escala 8, 9, 10. Então a gente consegue, felizmente, com experiência e com esses questionamentos de escalas, às vezes também tem de régua, ó, aqui a pior dor que você sentiu, aqui é sem dor, quantificar como que está a dor. E também quando a gente faz o manejo, né, medicamentoso ou não medicamentoso, que a gente vai conversar um pouco com relação a isso, consegue Sim. dizer, olha, doutor, eu estava com dor de 0 a 10, eu estava com 8,
comecei com esse manejo medicamentoso ou manejo não medicamentoso e a dor baixou para 4, mas ainda tem um pouco de dor, a gente consegue se reajustar. Então, é interessante que a gente consegue estimar com o paciente o quanto que melhorou, o quanto que piorou essa dor. E isso é relativamente fácil. Uhum. E a dor é um sintoma do câncer ou de alguns tipos de câncer? Isso. A dor, como eu falei, é um dado subjetivo, né? Que tem variação conforme as experiências e as características de cada pessoa. No câncer, infelizmente, é uma característica que pode ocorrer habitualmente de doenças mais avançadas, né? Então, eu posso ter uma paciente com câncer de mama, que o tumor está crescendo, está atingindo a região da pele, ou espalhou para a axila e está comprimindo, então por compressão, por lesão da pele, pode sentir a dor. Eu tenho tumores que podem comprimir a parte nervosa e começar com dores neuropáticas, que são extremamente desconfortáveis. O tumor pode espalhar para órgãos, né? Então ele pode pegar uma região da pleura, que é a capa que reveste o pulmão, e cada vez que o paciente respira, sentir a dor na região onde tem onde desliza a pleura, né, que está comprometida. E talvez uma das dores que mais incomodam os pacientes é quando o tumor pode acontecer dele dar metástase, disseminação para os ossos e dar lesão no osso. E esse é uma dor que bastantes pacientes, quando tem uma doença mais avançada, se queixam, porque ele destrói a região do osso, sente dor e dá bastante limitação, e em casos mais avançados, inclusive por ter comprometimento do osso, leva a alguma fratura, né, da perna, fratura do braço, e daí sim com dor. Paralelamente a isso, felizmente a gente está evoluindo. A quimioterapia já não é a principal base do tratamento, a gente usa bastante, mas está sendo substituído por tratamentos mais direcionados, que a gente chama de terapia-alvo, com comprimidos, tratamentos específicos, anticorpos, e nos últimos 5 anos surgiu bastante a imunoterapia. A imunoterapia é um medicamento que estimula o nosso próprio sistema imunológico a destruir o tumor. Então, basicamente, ainda no conceito de quimioterapia, tem alguns tratamentos quimioterápicos que podem dar neuropatia. Ele pode lesionar o nervo e o paciente sentir dor, formigamento, aquelas parestesias, formigamentos, principalmente na região das mãos e dos pés, e que é uma dor neuropática, uma dor extremamente incômoda, que também tem um manejo específico para esse tipo de dor. Então, pode ser por compressão local do tumor, por o tumor afetar algumas áreas mais sensíveis, que eu comentei, conforme a pleura, ou disseminação por destruição do osso ou de um outro órgão, ou também é próprio, às vezes, relacionado com o medicamento que a gente utiliza, principalmente relacionado à inervação. A gente vê que as dores musculoesqueléticas, em geral, estão suscetíveis à parte emocional, isso muito forte. Eu imagino que a dor relacionada ao câncer também, né? Tanto é que, às vezes, hoje, dentro da neurociência, das ferramentas para se tratar a dor musculoesquelética, é a educação em dor, né? Que é fazer a pessoa entender o que aquilo está acontecendo, né? Expor gradualmente ela aos próprios medos e limitações, e aquilo mesmo já reduzir potencial para reduzir a dor, né? E então, dentro do contexto da dor relacionada ao câncer, eu imagino que isso também, que o fato de ter um diagnóstico, o fato de todo o cenário, né, que vem acompanhado um paciente desse também possa existir, né? Se a gente fizer até uma questão científica para provar o quanto que a cabeça influencia no corpo, né? Com relação novamente ao que a gente comenta sobre imunoterapia, que é o grande diferencial atualmente do tratamento de vários tipos de tumores. É usar um medicamento que estimula o meu sistema imunológico a reconhecer células diferentes, reconhecer células do câncer e destruir. Se a gente pensar nisso aí, toda a ideia de estar tranquilo, não estar sobre grande estresse, ter uma alimentação saudável, isso tudo a gente está falando diretamente com imunidade. Imunidade
eu poderia pensar inversamente, ao contrário, ou seja, se eu estimulo a minha imunidade, eu consigo, com o medicamento, eu consigo destruir o câncer. Se eu me alimento mal, se eu estou sempre estressado, preocupado, com uma descarga de cortisol, de corticoide muito aumentada, eu estou com uma repercussão na minha imunidade, desencadearia ou facilitaria a proliferação de câncer. A gente vê isso já na prática, a pessoa sabe mesmo, comecei a me estressar, aparece herpes labial, aparece o cobreiro, o herpes zoster. Então, a imunidade está muito ligada com a cabeça. Então, se eu consigo, imagina, com o estresse, independente do qual o motivo desse estresse no corpo, desencadear uma herpes labial, imagina o que a cabeça consegue influenciar na sensibilidade, nas experiências para a dor. Eu vou fazer uma outra analogia, que foi até interessante, de semana passada, com relação a enjoos e vômitos relacionados com a quimioterapia. Foi o caso de uma paciente que quando ela chegava para consultar, ela já ficava nauseada. Vou brincar assim dela, ela me vê, ela fica nauseada, né? Porque eu faço a prescrição do medicamento e ela tinha bastante enjoo quando chegava no serviço e ia fazer a consulta. Ou seja, para ver a influência da parte psicológica nas lembranças, né? As lembranças associadas com o medicamento. Quando a gente usou um medicamento que é um Dormonide, que é um remédio que relaxa e perde a memória, um pouco a memória. O Dormonide, ele é um indutor do sono. Quando ela chegou, tomou Dormonide, foi na consulta, aplicou o medicamento, ela praticamente não teve enjoos, para ver como tem influência. Se a gente comparar isso, o sistema imunológico, que influencia no tratamento do câncer, as lembranças para o vômito, imagina o que vai ser da dor, que é um sintoma extremamente comum, né? Todo mundo já sentiu dor. Então, a experiência da lembrança, os tabus relacionados aos medicamentos, né? Principalmente aos medicamentos no tratamento, no manejo de dores moderadas a intensas, que são todos derivados de morfina. Então, a gente tem aquele conceito com relação à morfina. Então, tem tabus, tem experiências e tem sofrimento. A gente consegue ver claramente muitos pacientes sofrendo de dor e não querendo tratar, com medo de ficarem dependentes, viciados a medicamento ou utilizado morfina. Tem até alguns estudos que comparam a quantidade de derivados de morfina que se utiliza nos Estados Unidos com relação ao Brasil. E o Brasil a gente usa uma quantidade muito pequena de morfina e derivados. Ou seja, eu vou fazer um questionamento com muito de brincadeira. Ou os americanos têm muita dor, ou os brasileiros praticamente não sentem dor, né? Então talvez tenha faltando um equilíbrio nos dois países. Talvez os Estados Unidos tenham talvez algum excesso de utilização, mas no Brasil a gente vê claramente, eu mesmo trabalhando em consultório, com experiência em pacientes, claramente que os pacientes chegam com sofrimento de dor. Então, tanto a área da saúde, todos os profissionais da saúde, quanto os pacientes ainda veem muito tabu, né, de utilizar morfina. O que eu estou usando? Estou usando morfina ou derivados de morfina, como codeína, tramadol, metadona, os adesivos derivados de morfina. A gente tem ainda um tabu muito grande associado com isso. Se eu chegar com morfina, eu não vou conseguir mais melhorar, não vou conseguir sair, significa que eu estou com uma doença muito grave. Então as pessoas sofrem com isso. E esse sofrimento de dor já desencadeia uma série de fatores, né? Se desencadeia estresse, daí isso poderia repercutir no tratamento do câncer, a gente está falando já de imunoterapia, repercute na alimentação, né? Eu não vou comer uma refeição saudável, eu não vou conseguir ingerir a quantidade suficiente de alimentos para me nutrir se eu estou com dor, né? A gente sabe disso, né? Quando a gente está com dor, a gente quer ficar deitado, não consegue fazer atividade física, a gente não consegue se alimentar e a gente está em sofrimento, estresse. Então, a gente poderia ver todas as consequências associadas com o sofrimento de dor, que pode ser manejado facilmente com ajustes de remédios e com manejos não farmacológicos. A gente tem uma série de medidas, inclusive com comprovações, né, de manejos não farmacológicos, para o paciente não sentir dor. Não sentir dor, ele vai se alimentar melhor, então ele vai ter uma qualidade de alimentação melhor, ele vai ter quantidade para não perder peso no tratamento e ele não vai ficar em sofrimento, nesse estresse, para desencadear cortisol, baixar a imunidade
e facilitaria uma progressão do câncer por desnutrição, por estresse, por baixa de imunidade e fora o sofrimento psicológico, né? Sim. E os pacientes têm eles conseguem entender a importância de um equilíbrio, vamos dizer assim, emocional, da influência que pode ter o sono, a alimentação, o estresse, o medo. Eles conseguem entender isso no tratamento? Olha, eu vou até pensar positivo, assim, eu vejo, eu consigo ver uma evolução atual com relação a manejos não farmacológicos. Tanto acho no meio médico, eu em especial estou cada vez mais pesquisando e trabalhando com medidas não medicamentosas, né? Na verdade, somando medidas não medicamentosas com medicamentos, né? Não precisa excluir os medicamentos, eles não são maléficos, mas a gente pode potencializar isso com outras situações. Mas eu consigo ver que os pacientes estão cada vez mais atentos, ou pelo menos eles escutam com atenção com relação. E é interessante que agora, no início de junho, teve o maior congresso que tem com relação, da oncologia com relação ao câncer, e que me chamou a atenção é que já tinha alguns estudos com mindfulness, né, com meditação, relaxamento, tem já confirmações com relação à acupuntura, mas tinha mindfulness, que não deixa de ser uma meditação consciente, no manejo de dor, no manejo de melhora de qualidade de vida para os pacientes. Então, a ciência agora está conseguindo replicar essas informações, sabe? E a gente consegue ver isso também. As aulas de yoga era uma coisa que, pelo menos, eu não achava nada comum no Brasil, e agora eu vejo várias pessoas fazendo yoga, fazendo meditação, independente se... bom, se a gente pegar o Instagram, vai ter várias pessoas lá com meditação, né? É o início, né? Eu não sei o quanto de concentração fica no início, mas são sinais que as pessoas estão vendo que a questão espiritual, a questão de equilíbrio, de controle, beneficia muito a cabeça e se eu tenho... E o conjunto é ter o corpo são e a mente são. Eu achei muito interessante que até um amigo e professor de educação física postou nesse fim de semana uma história sobre os gregos, né? E na cultura grega, ele descreve um homem que quando tem um corpo muito bonito, para os gregos significa que a cabeça é melhor ainda, né? Porque se eu tenho uma cabeça muito boa, eu vou ter um corpo muito são, né? Porque se eu tenho uma cabeça boa, eu vou conseguir me alimentar, eu vou conseguir fazer o meu equilíbrio, vou brincar aqui com a minha meditação, minha oração ou minha reza, e eu vou conseguir tomar medicamento direito, eu vou conseguir ter imunidade, eu vou conseguir fazer minha comida saudável, vou conseguir fazer atividade física, vou conseguir dormir, vou conseguir relaxar. Então, nesse cadeia, uma série de fatores, né? A beleza tem que ser completa, né? O belo é completo, né? O belo é cabeça e corpo. Não adianta a gente também ficar só meditando e não cuidar do corpo. O corpo significa atividade física, alimentação, dormir, fazer manejos não medicamentosos e medicamentosos. Então, isso é a cabeça e do corpo somado ao corpo, né? Então, é um conjunto. Então, ele tem que ser belo por completo. A gente tem que ser... Não, na verdade, se a gente tiver corpo são, a gente vai ter mente sã. Quando os pacientes relatam a dor, como é que é a narrativa deles? O que eles falam? Como é que é essa dor? Embora a Organização Mundial da Saúde preconiza a gente focar primeiramente em tirar o sofrimento do paciente, isso basicamente é o paciente não sentir falta de ar e não ter dor, né? Quando o paciente chega em consulta, habitualmente não é a primeira queixa, mesmo que eles tenham uma dor leve, moderada, grave, não é a primeira queixa. Ainda tem alguma cultura, isso eu falando com relação a câncer da dor, então, não, isso aqui eu tenho que me habituar. Então, eu não consigo ver ainda como a primeira queixa que chega para o paciente, e a gente que trabalha na área da saúde, com câncer, com químio, imuno, anticorpo, estimulador de imunidade, inibidor de proteína, a gente também fica muito técnico com relação ao medicamento, e a gente tem que ser focado sempre nas duas principais coisas que de forma imediata vão melhorar a qualidade de vida, que é o controle da dor e não sentir falta de ar.
Então, mas as queixas dos pacientes, então, a gente tem que questionar. Eles não é a primeira, não, eles não começam não se apresentam com essa é a primeira apresentação da consulta da queixa. E tem todos os tipos de dores. Tem pacientes que têm dor contínua, com dores intermitentes, tem paciente que tem dor por compressão, por lesão de pele, ou compressão tanto de órgão, com edema, ou na região da virilha, inguinal, com um inchaço extremamente importante da perna, ou do braço, se axilar, e tem as dores neuropáticas. Então, na oncologia, a gente consegue ver todos os tipos de dores, contínuas, intermitentes, neuropáticas, formigamento, dores por destruição de pele, por compressão. Claro que, felizmente, também nesses meus 15 anos que eu trabalho na área da oncologia, eu consigo também ver claramente que cada vez os casos estão mais precoces. Eu consigo visualizar que cada vez os pacientes chegam com um diagnóstico mais precoce, com tumores menores, tumores curáveis, que pode ser uma repercussão tanto da questão educacional, que o pessoal já tem acesso, como caindo esse tabu de que câncer é uma doença incurável, que eu vou morrer, que nem adianta tratar. Então, isso está sendo desfeito. Então, eu consigo ver saindo esse tabu de dor, saindo o tabu de câncer, que o paciente com câncer, mesmo que infelizmente chegue uma doença avançada, que não é o habitual agora, consegue manter a qualidade de vida e a dor, vou dizer que a dor atualmente, com todos os medicamentos, mesmo que não tenham tantos estudos, a gente consegue controlar a dor em praticamente 100% dos pacientes, o manejo medicamentoso e, como eu falei, brincando com os gregos, a gente está falando de remédio de corpo, a gente está falando de uma mente sã, complementar com uma mente sã. Bem legal. Nas dores musculoesqueléticas, quando a gente vê algo que amplifica a dor e que não tem um motivo real, assim, a gente chama de nocebo, né? Então, na mesma essas crenças que acompanham esses tabus dentro da oncologia também são os nocebos que atrapalham, né, o manejo da dor também, por parte do paciente, a autoeficácia, né? E aí, mas eu também vejo que isso vem se modificando, que as pessoas estão ficando mais ativas nesse processo de melhora da dor, né? Ativa no sentido de o que eu posso fazer por mim, né? E eu tenho ainda uma visão de que dor tem um propósito, apesar dela ser ruim, apesar de tudo, ainda tem alguma coisa ali que justifique também o fato das pessoas terem enfrentando aquilo. Não sei se é uma visão de quem vê todo dia dor musculoesquelética, que é uma dor muito mais simples, mais transitória e tudo, mas eu ainda penso que pode ser um momento de refletir, às vezes, alguma coisa, né? Colocar coisas na balança, prioridades, ressignificar, né? Mas... as expressões, o que o corpo expressa o que está acontecendo, né? Se eu tenho uma dor, pode ser por um excesso de atividade física ou com uma má postura, como também pode ser uma doença, né? E a gente está aqui, eu trabalho na área da oncologia, então é um lembrete, se eu estou com dor, não é normal, alguma coisa de diferente está acontecendo no meu corpo. Então, é um sinal, como tu comentou, é um sinal de alerta que alguma coisa eu tenho que mudar, né? Seja de ações, seja de uma doença, seja de uma alteração genética, mas é um alerta que alguma coisa, que o corpo está se expressando, que alguma coisa não está legal, né?